e que se alguém quiser ainda se manifestar, poderá se manifestar. Eu vou ouvir ainda o vereador Horaci Felipim e depois abriremos novamente o espaço para a comunidade. Bom, boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao Fábio, representante da FSUL. Duas questões mais pontuais, Fábio. A questão é a respeito, Fábio, eu sei que as manutenções elas têm que ser feitas, né, no município, na cidade, mas quando elas têm assim um caráter de programação, né, para ser feita algumas manutenções, o que tem bastante se queixado o comércio e principalmente as fábricas, né, que são feitas num horário, né, de pico, no horário de trabalho, né, e muitas fábricas, pequenos ateliês, pequenas empresas, elas acabam parando, né, porque aí falta energia elétrica. Não teria como, de repente, fazer em um horário diferenciado que não prejudicasse os trabalhadores, nem a fábrica e nem o comércio. Então, essa questão eu gostaria que, de repente, tudo colocasse, ver se era possível. Claro que a gente sabe que tem alguns que não tem como, tem que fazer nesse horário, mas algum que pode ser feito com programação, acho que seria importante dar uma olhada nesse lado, né? E a outra questão que eu sei que já vem de muito tempo também é a questão, sim, dos postes, né? Muitos postes na cidade podres, né? Sei que nós já fizemos audiência pública onde antes era o Carlos Torres, que era o agente da SSUL, né? E sei que foi feito várias manutenções na cidade, trocas de postes, né? De uma época para cá, mas ainda tem muito ainda que ser feito, né? Então, a gente gostaria que cada vez melhorasse mais e é uma cobrança que a comunidade nós passa para nós. Seria isso. Eu quero, então, antes de passar a algum outro vereador que queira falar, ao Bruno, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, também para fazer uso da palavra e manifestar-se representando a própria comunidade aqui do bairro Primavera e dos servidores. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores membros da imprensa e também ao representante da SSUL. A minha pergunta ela é bem simples. Na verdade, nós queremos saber, quanto comunidade, de que maneira a SSUL vai restituir ou ressarcir eventuais danos causados aos comerciantes, à comunidade, aos munícipes de Dois Irmãos, e se esse ressarcimento será apenas abatimento em conta, ou se de alguma outra forma a SSUL pretende abonar todos esses transtornos e perdas que a comunidade vem sofrendo. Isso aí. Tá, o senhor Ayrton Saquete, por favor, quer se pronunciar? Pode passar, pode passar. Depois, me fugiu o teu nome, camarada. O João? Adão. O Adão é presidente da Associação de Moradores do Bairro Navegantes. Primeiramente, boa noite. Obrigado, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui, que é a comunidade aqui presente e os ouvintes da 103.5. A pergunta é a básica que ele já fez lá. Da que maneira nós, usuários, clientes da CE, vamos ser ressarcidos? A SSU. É que de tanta matéria de jornal que eu tinha guardado em casa, acho que umas 50 edições de jornais, porque nós estávamos vivendo um caos, questão de 30, 40 dias. Hoje os ânimos já estão um pouquinho mais amenos, mais serenos. Inclusive ficaram de mim muitas pessoas aqui hoje à noite. E em parte eu tenho um pouco culpa disso, das pessoas não estarem aqui, devido ao serviço e devido à minha ausência. Eu estava fora da cidade, eu vim para casa, quando o Jailton me ligou, eu só botei uma vestimenta para me fazer presente aqui. Quero ressaltar aqui, primeiramente, que se hoje está aqui o representante da SSU, graças ao presidente aqui, que eu tinha pedido para o vereador Léo, tinha ligado também para o presidente, que eu acho que está faltando alguma pessoa de pulso firme aqui em Dois Irmãos. O senhor me permite, com todo o respeito, porque nós vamos sofrendo muito com a constante queda de luz, e muito disso tem a ver com os postes podres. E o que mais me indignou aqui no bairro Primavera foi quando queimou esse gerador aqui, o transformador. Dia anterior, nós ligamos para a SSU, está saindo uma labareda, uma faísca de fogo.
Poderia colocar, inclusive, as crianças que passavam ali em perigo. Ninguém veio olhar na quinta-feira, porque por volta das 17 horas nós ligamos. Na sexta-feira da manhã, para minha surpresa, eu me acordei com os bombeiros. Vim apagar o fogo desse poste transformador. E para minha outra surpresa maior ainda, foi-me dito que não haveria um transformador. Então essa é a pergunta básica que eu gostaria de fazer. Se uma empresa com porte da AS Sul, não sei se falta planejamento ou se falta de profissional, de competência, porque dizer para mim que pago minha conta rigorosamente em dia, dizer que não tinha um transformador em estoque, que tinha que ir a Porto Alegre e levar o dia inteiro. E para minha outra surpresa, presidente dessa casa, quando os meninos que são trabalhadores, funcionários da SSU vieram, não passou de 20 minutos estava resolvido o problema. Então acho que essas situações a gente quer amenizar. Eu não sei se eu tenho 2 minutos ainda, presidente. Em Santa Maria do Herval, aconteceu um caso que eu ameacei de levar a SSU na promotoria pública em 2 Irmãos, porque não se via lá uma poda preventiva há 20 anos. Tá? Porque meu pai tem uma chácara lá, qualquer vento saía luz. Então eu liguei para a SSU, pedi a cópia da gravação, tá? E eu ia levar essa cópia, tudo que eu falei eu ia levar na promotoria pública. Gente, parabéns para a SSU. Me ligaram, me deram toda a atenção e em 7 dias resolveram o problema. Hoje, depois se faz 18 meses que foi feito esse serviço lá. Hoje a população não sofre mais de falta de luz, foram trocados os postes podres, foi feita uma poda preventiva. Ninguém mais reclama, eu estou satisfeito. E eu acho que aqui em 2 Irmãos está havendo um pouco de descaso. Eu acho que deveríamos sim de fazer uma prevenção, algo mais preventivo, começando por esses milhares de postes podres que nós vimos aqui em 2 Irmãos. Mas a minha pergunta maior seria essa: como nós vamos ser ressarcidos e como? Porque tem comércios aqui ao lado que tiveram que fechar os seus estabelecimentos, ateliê parou o dia inteiro com a produção, mas o funcionário ele vai ter que pagar. Então eu só gostaria que o senhor me respondesse 2 perguntas, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor. Como nós vamos ser ressarcidos, principalmente esses empresários, porque eu não sou empresário? E segundo, se realmente a SSU não tem um planejamento, porque o Sérgio Fim, que é vereador, ele tem o mercado dele. Se ele percebe que está terminando na prateleira o feijão e arroz lá no mercado, o que o Sérgio faz? Vai lá e repõe, para não deixar o cliente sem mercadoria. E foi o que aconteceu para a SSU, com a resposta que me deram, que não tinha transformador. Eu gostaria que o senhor respondesse isso para nós, se possível. Seria isso por um momento. Quero agradecer mais uma vez, Jailson, porque eu fiquei pé da vida, fiquei furioso, desabafei na rádio, tá? E liguei imediatamente para o Jailson. Convoque alguém da SSU para dar uma explicação, porque o povo está indignado. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Ailton Saquete. Então, agora queremos ouvir ainda o Adão, lá da Associação de Moradores do Bairro Navegantes. Depois ainda algum outro vereador que queira falar, e já passaremos ao representante da SSU, o senhor Fábio Calvo. Boa noite, presidente. Cumprimento os demais vereadores em nome do presidente. O que eu queria falar sobre a situação do bairro Navegantes, onde a gente tem um índice muito grande de quedas de luz. Os comércios do bairro Navegantes vêm reclamando, não é de agora, mas de um bom tempo, sobre a questão da falta de luz no bairro. Falta de luz constante. Qualquer temporal, qualquer evento, os mercados, os comércios lá, as empresas ficam sem luz. Outra questão também é a questão dos postes. Quando tem um vento e os postes quebram, fica às vezes meses sem atendimento. Os postes ficam ali precários, caindo, riscando até mesmo cair na cabeça das crianças. Às vezes, sempre os postes que quebram ficam no percurso das creches, dos colégios ali dentro do bairro. Então eu queria ver por que essa situação da SSU não fazer a troca dos postes com rapidez, deixando em risco as próprias crianças do bairro. Outra situação foi o que ocorreu na minha própria casa, que estourou o medidor de luz. Isso foi às 8 horas da noite, estourou o medidor de luz,
entrei em contato com a SCSU e a SCSU disse que ia encaminhar uma viatura mais próxima do local para fazer o atendimento. Isso, eu comecei a ligar desde das 8 horas. Eles foram resolver o meu problema no outro dia, às 6 horas da manhã. Pegou fogo o medidor. Pegou fogo. Eu passei e ficava de 1 em 1 hora ligando para a SCSU. No outro dia, às 6 horas da manhã, o que eles me falaram? Que eles só tem uma viatura atendendo todo o Vale dos Sinos e toda a região da Serra aqui. Isso não dá, isso não tem como, como suprir toda a necessidade. Imagina, do Vale dos Sinos até a Serra, uma viatura só para atender daí. Isso são várias moradias daí. E eu fiquei a noite toda acordado, até os bombeiros estiveram lá, cercaram o local, disseram que o trabalho era da CESU para vir desligar e trocar o medidor, mas eles vieram só no outro dia dizendo que eles não têm viatura o bastante para atender a nossa região, que é só uma viatura que fica de plantão para atender a nossa região. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Adão, representante do bairro Navegantes. Mais algum vereador? Não? Bom, senhor Fábio, por favor, o senhor pode usar a tribuna para manifestar então aí a sua fala, prestando esclarecimentos em relação a todos esses questionamentos da comunidade e eu ainda tenho depois ainda mais algumas questões aí, mas já quero aproveitar em relação à poda preventiva. Nós tivemos um caso no São João, que a família ficou sem luz mais ou menos de quarta-feira até segunda, por causa de um galho que tocava na rede e tirava a energia da casa. Então, eles nos ligaram, enfim, eu liguei para a SCSU, o problema é que houve uma demora muito grande, e era um caso pontual, só que gera um transtorno muito grande, além dos outros questionamentos que a gente poderá fazer. Senhor Fábio, é com o senhor a palavra. Muito bem. Muito boa noite, vereador Jailton. Ao cumprimentá-lo, eu cumprimento os demais vereadores e todos os senhores aqui presentes. Pois bem, eu vou procurar em minha fala atender a todos os pontos que me foram relatados aqui. Alguns deles não conseguiria atender em função de serem situações de cunho pontual. De qualquer sorte, fica meu compromisso de que, após a audiência pública, eu estarei à disposição para anotar as informações e poder pegar telefone também dos interessados e dar os devidos retornos assim que eu consiga compilar todas as informações. Gostaria de começar a minha fala falando um pouco sobre a ESSul, quem é a ESSul, qual a estrutura que ela tem, para que nós possamos entender aonde a empresa atua, qual o trabalho que ela faz e com que equipe ela trabalha. Pois bem, a ESSul chega no estado do Rio Grande do Sul no ano de 1997, em razão da privatização do setor de distribuição de energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul. O setor de energia elétrica ele é dividido em 3 setores: setores de geração de energia, o setor de transmissão de energia e o de distribuição, que é o qual a ESSul atua. A ESSul, então, ela compra no processo de privatização uma parte da, então, distribuidora de todo o estado do Rio Grande do Sul, CE, a qual hoje ainda permanece com a concessão de aproximadamente 1/3 do estado, a ESSul uma outra parcela e, por último, ainda numa outra área de concessão, a RGE, que são as 3 maiores distribuidoras de energia do estado do Rio Grande do Sul. A ESSul atende uma área de 99.512 km² de extensão, que vai desde a área da região metropolitana, passando pela região dos vales, chegando então na região central do estado e fronteira com o Uruguai e Argentina. A ESSul conta com equipes operacionais na ordem de 397 equipes, destas 1.363 eletricistas aproximadamente, que atendem toda a demanda da concessionária.
Destas equipes, nós temos na coordenação de Novo Hamburgo, que atende os 11 municípios aqui na região, uma estrutura hoje com em torno de 50 a 55 equipes operacionais. Equipes estas que ficam atendendo todos os municípios da região, né? Então, até trazendo como resposta ao senhor Adão, senhor Adão, a gente pode conversar depois da reunião até para esclarecer um pouco melhor para o senhor, mas nós temos uma estrutura de atendimento. A ES Sul conta com uma central de atendimentos que hoje, em dias normais, tem 200 operadores para fazer o atendimento diário das demandas dos clientes. Além desses 200 operadores, dessas 200 posições, em dias atípicos, né, a ES Sul consegue duplicar o atendimento via telefone nos dias de emergência. No ano de 2013, só para se ter uma ideia, ela atendeu 2.400.000 atendimentos, né, e ela oferece ainda como adicional de atendimento, além da sua central de atendimentos, a oportunidade do cliente informar a falta de energia através de torpedo, que hoje representa 13% de todos os atendimentos de emergência ingressados na empresa, o que representa 792.000 atendimentos somente no ano de 2013. Também é possível realizar atendimentos através da internet. O nosso site registrou 1.700.000 atendimentos no ano de 2013, e a ES Sul conta ainda com 20 lojas de atendimento próprias, 90 parceiros conveniados, 159 atendentes presenciais, lojas estas que realizaram no ano de 2013 385.000 atendimentos. Então, a ES Sul tem uma estrutura de atendimento por vários canais de relacionamento, e esses canais ficam à disposição de todos os clientes dela em sua área de concessão. Os clientes, em geral, nos reportam e reportam aos senhores vereadores a dificuldade de atendimento pela central de relacionamento, como o vereador Léo há pouco trouxe em seu pronunciamento. Pois bem, a ES Sul ela tem formatada para atendimento em seu call center como falei há pouco, 200 atendentes, que é o dimensionamento que representa o atendimento médio necessário para a distribuidora e para atender os seus clientes. Ocorre que, muito em dias de temporal, em dias de condições climáticas adversas, esses atendimentos eles acabam sendo muito superiores à média. Tá? Esses atendimentos superiores à média, para os senhores terem uma ideia, eles representaram praticamente o triplo de atendimento nos dias onde nós tivemos as maiores incidências de eventos climáticos no início desse ano de 2014. Ainda trazendo um extrato do que nós vivemos na nossa região aqui no final de janeiro e no decorrer do mês de fevereiro, nós tivemos em aproximadamente 20 dias, 14 temporais na nossa área de atendimento. Desses 14 temporais, o mais severo de todos ocorreu na nossa região em Novo Hamburgo, a qual registrou ventos na ordem de 150 km por hora. Então nós tivemos temporais no dia 30 de janeiro, no dia 31 de janeiro, no dia 1º de fevereiro, no dia 8 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, dia 10 de fevereiro, dia 12 de fevereiro e o último registrado de grande intensidade no dia 26 de fevereiro. Datas essas que eu passei para os senhores, temporais que afetaram aqui, a nossa região, além dos demais
que afetar as demais regiões da empresa muito obrigado, vereador, no decorrer desses praticamente 30 dias entre o final de janeiro e o final de fevereiro. Bom, quando se fala em investimentos, cabe ressaltar os investimentos que a SSU tem feito na questão da confiabilidade da sua rede. A SSU opera hoje com as suas subestações 100% telecomandadas. Ou seja, qualquer problema que houver numa subestação da SSU, ela remotamente consegue ser recuperada, trocada a carga de um alimentador para o outro, enfim, sendo remanejada a carga de forma que o consumidor final muitas das vezes não percebe ou percebe um tempo reduzido da falta de energia. Então, isso é um investimento, é uma tecnologia que tem, inclusive, na subestação que nós temos sediados aqui no município de Dois Irmãos. Nós temos, hoje, distribuídos em nossa rede, 1.200 equipamentos de distribuição telecomandados. Equipamentos este que, em caso de falha de um circuito elétrico, ele atua remotamente, sem a necessidade de envio de uma equipe. E ainda temos inúmeras chaves religadoras que elas, ao observarem um defeito, elas fazem mais um teste e seguindo, permanecendo essa observação desse defeito, aí elas fazem o desarme para que a gente envie uma equipe para atendimento. Então, são investimentos altos que a SSU faz, que ela aplica em tecnologia para que possa, de forma a reduzir os prazos de atendimento, poder trazer esse benefício aos clientes. Nós temos ainda uma central de monitoramento de condições climáticas que nos possibilita ter boletins com previsão de tempo de até 5 dias, ou seja, que nos permite a entender onde e em que momento nós temos que alocar mais equipes em caso de emergência. Esses boletins, eles têm uma periodicidade em caso de alerta de a cada 3 horas, né, e possibilita ainda consulta de informações de históricos, alertas, enfim, para que nós possamos programar o nosso processo de atendimento. Desculpe. Ingressando num tema proposto pela maioria dos senhores que aqui fizeram uso da palavra, eu gostaria de adentrar a questão relacionada a postes de madeira. Desculpa. A SSU, ao ingressar na sua área de concessão, ela recebeu toda a área de concessão com 100% do seu parque de postes de madeira. À medida de que a empresa se estabeleceu, então, com a concessão, ela, ao longo do tempo, foi mudando essa tecnologia. A SSU passou a utilizar, na substituição de seus postes, o poste de concreto. Hoje a SSU utiliza a substituição de todo o poste, a troca do poste, que hoje é de madeira, por poste de concreto. A SSU, ela substituiu, ou melhor, ela substitui a cada ano aproximadamente 30 mil postes. 30 mil postes substituídos a partir de um planejamento, a partir de análises de quais os postes necessitam ser substituídos a cada tempo. Periodicamente se faz levantamento em todos os municípios da área de concessão. Esses levantamentos retratam quais as necessidades de troca e essa necessidade de troca é feita de forma contínua. Inclusive, o município de Dois Irmãos, para os senhores terem uma ideia, no município de Dois Irmãos, nós temos uma proximidade com a própria prefeitura, que nos demanda bastante, o próprio vereador Léo é um vereador que nos demanda bastante, a Câmara de Vereadores
nos repassa muitas demandas, todas elas são analisadas, todas elas são avaliadas tecnicamente e colocadas dentro de um programa de manutenção. Para os senhores terem uma ideia, hoje em média a ES Sul tem em seu parque de postes em torno de 30% de postes de concreto. O município de Dois Irmãos hoje conta com 40% do seu parque de postes de concreto. Então, conta com um parque de postes de concreto superior à média que a própria empresa tem. Então, a empresa vem ano após ano investindo na substituição desses postes e permanecerá assim fazendo, mantendo o volume de troca de em torno de 30 mil postes ano. Também, em algumas das falas, nos foi questionado com relação à poda de árvores, poda preventiva, né? A poda ela tem uma particularidade que vale a pena nós destacarmos, que é a seguinte. A ES Sul só pode realizar podas em árvores que estejam em conflito com a rede. Em conflito ou com a rede de média ou com a rede de baixa tensão. Nós fizemos investimento em podas aqui no município na região na ordem de 580 mil reais, contemplando o município de Dois Irmãos. Ocorre que as podas realizadas pela ES Sul são podas, então, preventivas, que não visam a supressão de árvores e também não visam a retirada de galhos que estão distantes da rede elétrica. E algo que nós percebemos como característica da região, e o seu Pedrinho vai me ajudar aqui a relembrar que nós falamos isso também lá na audiência pública em Morro Reuter, é, primeiro, do plantio próximo à rede elétrica. Esse é um grande problema, porque uma vez essas árvores não estando em contato com a rede elétrica, nós não podemos retirar, ou não podemos suprimi-las, ou até mesmo podá-las. E, em segundo, a grande parcela de causas de falta de energia no município de Dois Irmãos é como a causa que nós chamamos causa vegetal. Árvores que não estão em conflito com a rede, então nós não temos uma ação de realizar poda, porque ela não está em conflito conosco, e num caso de temporal, num caso de um vento acima da média registrada, essas árvores acabam tombando e entrando em contato com a rede. Toda vez que é necessária uma manutenção emergencial, ela gera um atendimento, sem sombra de dúvidas, mais demorado do que uma manutenção programada. Então, cabe ressaltar que uma manutenção emergencial, por vezes, o cliente ou o demandante, ele percebe uma equipe passando para fazer um atendimento, tem a impressão de que simplesmente deve-se apenas levantar uma chave, levantar uma canela, como muitos chamam, né? Mas atrás disso tem a necessidade de se percorrer uma rede para saber onde está esse defeito, saber se não existe um defeito maior em uma outra região, para aí sim poder fazer a manutenção. E com a questão da queda de árvores, queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica, não é diferente. Nós precisamos gastar um tempo maior para garantir que a nossa medida de reenergização daquele local, ela não vai se dar de uma forma insegura, ou seja, colocando em risco tanto os colaboradores da ES Sul, quanto a própria comunidade. Ainda como investimentos no município de Dois Irmãos, entre os anos de 2012 e 2013 foram instalados 4 religadores telecomandados aqui no município, que permitem a energização com um tempo extremamente menor do que o envio de uma equipe. E ainda antes, no ano de 2010 e 2011, foram instalados outros 13 religadores.
Em questão à substituição de postes, se substituiu no município, nos últimos 2 anos, 11% dos postes do município. E a previsão de substituição no ano de 2014 é na casa de 10% dos postes de madeira que ainda se encontram instalados no município. Dentro dessa programação, também são substituídos os postes com tala, aos quais os senhores fizeram referência aqui. Esses postes são colocados para que se faça um atendimento emergencial e nós possamos reduzir o tempo que o cliente está sem energia e, logo na sequência, fazemos a programação da substituição desse poste de acordo com o cronograma de trocas da empresa. Quando o senhor... Deixa eu pegar nas minhas anotações aqui. Não lembro agora se o seu Adão ou o senhor Bruno, ou desculpe, o vereador Zoracir, coloca com relação à programação de desligamentos. A segunda causa, vereador, de interrupção de energia é em razão de desligamentos programados. Necessidade esta que se dá para que nós possamos investir na rede. Boa parte das substituições de postes que nós fazemos com a rede energizada. Porém, em algumas situações, por questões de segurança, nós o fazemos necessariamente desligando a rede, programando, avisando aos clientes de que numa determinada data esses clientes ficarão sem energia para que nós possamos ou trocar o poste ou fazer um desdobramento de circuito ou até mesmo um recondutoramento da área. O senhor me perguntava, né, se não poderia ser feito num outro horário. Pois bem, nós procuramos tomar o cuidado de, em áreas onde nós conseguimos conciliar a questão de realização desses desligamentos em razão de se obter alguma empresa, se obter algum comércio local, de procurar fazê-lo em finais de semana. Porém, nem todos os desligamentos são possíveis que se faça dessa forma, uma vez de que a gente precisa, primeiro, atender os nossos cronogramas de investimento, e nós não podemos buscamos não comprometer a economia do município. Então, por isso, muitas vezes fazemos esses desligamentos nos finais de semana, mas muitos deles, pelas condições, pela necessidade de recursos envolvidos, nós precisamos sim fazer em dias de semana, em dias úteis, né? Em função de toda a programação que se dá e toda a demanda necessária para que esses desligamentos sejam realizados. Bom, deixa eu ver os pontos que eu ainda não... Enquanto o senhor dá uma olhada aí, eu vou abrir aqui para o vereador Paulinho Quadro, que quer rapidamente fazer uma pergunta. Pois não. Bem rapidinho aí, vereador, e depois eu acho que o Márcio tem mais uma também. Bem rapidinho. Boa noite ao senhor Fábio. Fábio, né? Isso. Rapaz, já tivemos 10 reuniões com a SSU na cidade. E eu, quando falo, trazer a SSU para cá, eu vou ser sincero para ti. É sempre as mesmas conversas, tanto nossa como de vocês que vêm para cá se explicar. Tivemos sérios problemas. Eu moro no bairro União, tá? As pessoas, todo o município, quando dá problema, eles ligam, pedem. Agora, tivemos sérios problemas no bairro União. Quando chegava 8 horas e 30 minutos, tudo apagava, era 3 horas da manhã, tudo escuro. Aqui tem pessoas do bairro União que não deixam mentir. Eu, pessoalmente, fui 10 vezes a SSU no Novo Hamburgo. Eu gosto de estar presente com as pessoas. Não adianta ligar, porque muitas vezes você liga e a pessoa que atende lá desliga. E, desculpa dizer, um cretino, porque desliga lá.
Tá? Eu já sei porque, de repente, é prático quando precisa. Então eu peço o seguinte para você. O que a S-Sul vai investir em Dois Irmãos nos próximos anos? Porque eu sei que vocês investem, eu sei que estão trabalhando, né? Eu sei que existem 497 municípios, vocês têm, acho que a maioria deles é com vocês, tá? Então eu gostaria de saber o que vocês vão investir para a nossa cidade, porque a coisa aqui está preta, tia. Então, como eu te disse, eu me assusto quando vem esse sul para cá, porque conversa, tu explica, eu não tenho nada contra você, né? Mas eu muitas vezes eu fico pensando, olha, esse sul vai lá, é mais uma explicação, então eu queria saber de você, quanto vão investir na nossa cidade, né, Guri? Muito obrigado, Fábio. Tá? Vamos falar para o vereador Márcio, já não embala aí, fazer a próxima pergunta. Fábio, Pode falar. nessa linha que o vereador colocou, o senhor coloca ali de investimentos para não termos mais queda de energia, para a substituição de postes de madeira pelos de concreto, esses religadores automáticos, né? Agora, tem uma questão que eu acho que é essencial. Não sei se a empresa pensa nisso, mas qual é o pensamento, o projeto para que a gente comece a colocar essa energia, essa rede de fios subterrâneos? Existe algum planejamento nisso ou não há? Obrigado. Muito obrigado, vereador. Sr. Fábio. Vereador, respondendo à primeira pergunta, existe uma previsão de investimento no município de Dois Irmãos para o ano de 14 na ordem de R$637 mil. É o que está sendo previsto em atendimento a cliente, manutenção preventiva e corretiva e também programas de qualidade de atendimento, o que se trata da questão que alguns dos senhores que fizeram uso da palavra falavam com relação à qualidade de energia. Então, na ordem de R$637 mil. Vereador, quanto à questão da rede subterrânea, o país hoje é estruturado em rede aérea. Rede aérea, por mais investimentos que você faça na rede, ela está propensa a um objeto estranho à rede entrar em contato com ela e fazer com que algum dano ocorra. Ocorre que hoje todos os investimentos, toda a composição de tarifa feita para remunerar as concessionárias de energia está em cima de investimentos com rede aérea. Hoje nós teríamos que, para discutir a rede aérea, uma rede subterrânea, desculpe, nós teríamos que fazer uma discussão estrutural, não apenas com as concessionárias de energia elétrica, mas também com as concessionárias de telefonia, com os próprios municípios, porque as cidades precisam se preparar para ter um investimento dessa ordem. Então ele não é um investimento simples como se imagina, ele tem que reunir uma série de fatores para viabilizar, e é um investimento que, como todos os senhores sabem, todo o valor de investimento de uma concessionária, ela reflete na tarifa do cliente. Ela reflete naquilo que cada cliente vai pagar para a concessionária de energia. Então, isso também cabe esclarecer que não são as concessionárias de energia elétrica que determinam a sua tarifa. Ela é feita por uma composição que não é simples de se entender, mas que é determinada pelo próprio agente regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas é uma questão que realmente ela não é simples de se chegar nessa solução. Precisa de um envolvimento de todos os setores que são envolvidos nesse processo, inclusive o próprio Poder Executivo, enfim, todos os atores envolvidos. Que também vale um destaque, nós temos, ainda falando sobre postes, a impressão de que todos os postes são de propriedade da concessionária de energia elétrica e muitos deles também são de empresas de telefonia, e nós também não temos relação de manutenção porque não fazem parte dos nossos ativos. E cabe esclarecimento porque se observa aqui no próprio município já nos foi solicitadas algumas demandas, inclusive por esta casa, mas de fato não se tratavam de postes que são ativos da AES Sul. Eu ainda não falei sobre a questão que o seu Pedro colocou, da dificuldade de alguns produtores rurais
em obter a energia suficiente para realizar suas atividades. Pois bem, aí tem dois aspectos. Um desses aspectos também, na presença do seu Pedro na audiência pública de Monreuter, eu trouxe. Vou tomar a liberdade de repetir aqui. É o fato de que muitos clientes ingressaram no próprio programa do governo federal, Luz para Todos, ou outros tantos que foram lançados anteriormente, que tinham por objetivo levar a energia à área rural, e essa energia ela tinha um fim, né, monofásico, uma instalação monofásica para um uso residencial. Então, muitos dos agricultores, vendo essa oportunidade de desenvolver o seu negócio, passaram a utilizar alguns equipamentos elétricos com essa instalação que recebem através da energia monofásica. Para que o uso dessa energia atenda às necessidades desses clientes, torna-se necessário, vereador Elaine, que eles tenham a energia trifásica. Para isto, existe uma legislação. Todas as concessionárias de energia elétrica, elas são pautadas pela Resolução 414 do ano de 2010 e que prevê regras de responsabilidades, seja da concessionária, seja do cliente interessado, para que ele possa, então, ter essa energia trifásica. Requer, sim, que o cliente, o interessado, entre em contato com a concessionária, informe a sua necessidade de aumento de carga e, assim, possa ser feito um projeto para que ele possa entender qual a obra necessária, qual a participação da concessionária e ainda qual a participação do interessado nesse projeto, a fim de levar uma energia que atenda à necessidade dele. Também é preciso se analisar, como a senhora bem colocou e o seu Pedro também, a questão de que muitos bairros cresceram, se ingressaram equipamentos e os clientes eles acabam ingressando artefatos elétricos em suas residências ou em seus negócios e por vezes não comunicam à concessionária. Então nós vamos entender que há uma necessidade de manutenção naquele local quando surge alguma reclamação, quando surge alguma necessidade vinda pelo cliente. Então é importante que todo artefato elétrico que seja ingressado na residência de qualquer um dos senhores ou no negócio de cada um dos senhores, que a concessionária possa ser informada para que ela possa programar as suas manutenções. Eu não conheço o caso ali que o senhor trouxe, senhor Pedro, no detalhe, vamos conversar depois para a gente poder lhe dar um retorno mais pontual, mas muito provavelmente artefatos foram ingressados sem que um planejamento do próprio produtor possa ter permitido que a gente fizesse uma análise e visse qual a necessidade de atendimento na região. Mas vou levar os pontos ao qual você coloca, o que a vereadora coloca também, para a gente poder ajudar numa análise e poder entregar o devido retorno. Com relação aos ressarcimentos que o seu Adão e também o senhor Bruno, o seu Ayrton colocaram, toda concessionária de energia ela tem um limite, uma meta de atendimento ou uma meta de permanecer com os clientes um período determinado sem energia. A própria ANEEL, o próprio agente regulador, define para cada região qual é esse indicador. Toda vez que a concessionária de energia não cumpre com esse indicador, o cliente é ressarcido através de multas na sua fatura de energia. Essas multas, elas se dão 2 meses, em média, após o evento ocorrido. Então, na própria fatura de energia, está um informativo de quanto em crédito a concessionária está ressarcindo o cliente a título de indicador. A título de ressarcimento de danos, todo aquele interessado que julga ter havido algum dano,
ele pode entrar em contato com a ES Sul através das lojas de atendimento da ES Sul e entregar um pedido de indenização. Esse pedido ele é avaliado, analisado, é entrado em contato com cada um dos interessados e passado o parecer da concessionária sobre eles. Então, o cliente tem essa possibilidade de pedir o seu ressarcimento. Bom, com isso acredito, vereador, que tenha passado por todos os pontos, à exceção do ponto do poste aqui do bairro Primavera, que de fato não tenho as informações para poder esclarecer. De qualquer modo, fica o meu compromisso de enviar a essa casa os devidos fatos ocorridos para poder esclarecê-los. Bom, eu quero só para finalizar, então, fazer um último questionamento e aí algumas solicitações para providência, baseado, então, no que ouvimos e nas reclamações da comunidade. Tem uma pergunta de um empresário aqui de Dois Irmãos, e aí eu queria que o senhor nos esclarecesse. O fornecimento de energia é em 220 volts para Dois Irmãos, isto, né? E ele alega que em alguns pontos não chega a 200. E por que essa diferença? Porque aí o comércio sofre com isso. Enfim, tem todo um... O senhor pode nos explicar melhor. E eu quero solicitar, então, em relação à rede de energia elétrica, nós tivemos alguns problemas aí em cima disso. Bairro Navegantes, foi solicitado várias vezes, saiu no jornal mais de uma vez, para trocar um poste que estava caindo, pendurado pelos fios. E não foi feito, a comunidade se reuniu e firmou aquele poste. Então, acho que são questões pequenas, pontuais, mas tem que ter mais agilidade no atendimento, uma resposta mais pronta para a comunidade que paga a sua conta em dia, enfim, faz o seu papel de consumidor e precisa ter um retorno dessas solicitações. Retorno, atendimento imediato. Então, o que queremos pedir? Um maior investimento, além desses 665 mil, tá? Um maior investimento na rede de energia elétrica, até para trocar todos esses postes que estão com um poste duplo. Na rua Piauí, no bairro São João, precisa mais um transformador constante queda de energia e em outros pontos da cidade, que vocês possam dar uma atenção especial a essas quedas de energia elétrica. E, então, que se faça um levantamento para a troca dos postes no município de Dois Irmãos, que faça imediatamente um levantamento para proceder aí a troca desses postes. Então, o senhor com a palavra final para responder essas perguntas, essa minha pergunta, e para finalizar, já estamos aí com o horário um pouco avançado. Pois bem, vereador. Com relação a essa pergunta em razão da tensão de atendimento, ela está muito relacionada ao que eu acabei de falar há pouco. Nós vamos incluindo, nós clientes, eu falo clientes, vamos incluindo artefatos elétricos nas nossas residências, nos nossos comércios e acabamos muitas vezes não informando a concessionária. Isso faz com que o consumo de energia seja maior do que o programado para aquele equipamento que atende a região. Importante, depois eu pego com o senhor este local em específico para que a gente faça uma análise e veja qual é a manutenção ou a necessidade específica do local para que a gente consiga sanar esse problema do cliente. Com relação ao outro transformador que o senhor também nos reporta, vamos fazer uma análise para entender a real necessidade. E por último, vereador, com relação aos postes, um ponto que cabe comentar, que é uma característica da região, e isso faz com que o nosso planejamento seja mais minucioso ainda, é que boa parte da região aqui, ela tem um solo rochoso, e esse solo requer equipamentos especiais para que seja feita a substituição. Não é uma desculpa, mas sim uma constatação de um afinamento no planejamento. Vereador, a ES Sul tem um plano de trocas, vai seguir trocando poste de madeira por de concreto. Não existe um prazo fim da troca de todos esses postes, todos eles são feitos de forma gradativa, conforme a necessidade da substituição.
uma vez que ainda temos inúmeros postes de madeira que têm, sem sombra de dúvidas, condições de uso e vão sendo substituídos à medida do que for necessário. Ok. E para finalizar, então, o senhor pode fazer a finalização da sua fala. Muito bem, eu gostaria de agradecer o convite. É importante também para a ES Sul poder estar aqui, passar os devidos esclarecimentos, dar as devidas informações para a comunidade. Tenho a certeza que a ES Sul ela tem por visão, por missão, atender a comunidade da melhor forma possível, de forma segura e confiável. Que nós vivemos no último mês, entre o final de janeiro e mês de fevereiro, uma situação extremamente adversa em toda a nossa área de concessão. Os senhores devem ter acompanhado através da imprensa, através das próprias demandas que os próprios munícipes devem ter trazido aos senhores. A ES Sul busca sempre esse afinamento, sempre esse contato com os senhores para que nós possamos, em conjunto, sem sombra de dúvidas, atender as necessidades da comunidade. Então, nosso muito obrigado pela oportunidade e permanecemos à disposição. Obrigado, então, ao senhor Fábio Calvo, coordenador operacional da ES Sul. A gente foi com o contato dele aqui e aguardamos, então, um ofício da ES Sul respondendo às questões que ficaram pendentes, da questão do transformador. E também quero comunicar que a Câmara de Vereadores, através da mesa diretora, enviará um ofício à ES Sul, sintetizando todas as solicitações aqui feitas, as reclamações. Inclusive, se os vereadores quiserem acrescentar, tenham a liberdade de passar para a assessoria da casa, que nós estaremos enviando para oficializar, senhor Fábio, um ofício para a ES Sul com todas essas reivindicações. Muito bem. Agora, antes de nós iniciarmos a sessão ordinária, eu quero aproveitar, eu convidei a nossa ex-assessora, Thaís Engelmann Teixeira Alves, que foi a nossa assessora legislativa aqui, assessora jurídica da Câmara, por esse ano e o ano passado, né? E prestou um belíssimo trabalho na Câmara de Vereadores, uma pessoa muito competente, dedicada e que nos ajudou muito aqui. A Thaís sempre prestativa e não mediu esforços para corresponder com o seu trabalho e sua obrigação, porém, fazendo benefício com certeza para a Câmara de Vereadores. Eu quero desejar a você, Thaís, muito sucesso na sua carreira de Direito. É uma carreira que eu gosto muito, já te falei, que talvez um dia, né, a gente enverede para esse caminho. Então, que tenha sucesso e continue sempre essa pessoa querida, simples, apesar de ser doutora, né, de ter essa formação em Direito, mas é uma pessoa humilde, simples e que trata todo mundo igual. Eu quero convidar a Thaís, a Graciela, por favor, acompanhe, que a gente quer, junto com a Heloísa aqui, entregar uma flor para ela, e ao mesmo tempo em que apresentaremos o novo assessor jurídico da Câmara, convidar o Maciel para passar aqui, que a gente quer fazer a apresentação também do Maciel Chalmers. Pode passar um pouquinho mais aqui à frente para nós fazer a foto.